Amaral, aqui no Macaé Podcast, o ex-vereador e o ex-vice-prefeito Danilo Funk. Danilo Funk, bem-vindo aqui ao nosso programa. Valeu, Elvis, obrigado aí pelo convite, né? A gente que de vez em quando está se encontrando, a última vez a gente esteve aí no Rio de Janeiro, né, lá com o Eduardo Paes. Eduardo Paes, agradeço aí, tá sempre abrindo as portas aí para estar batendo um papo. Agora nessa linda estrutura aí, parabéns aí nos seus estúdios. E tô aqui à sua disposição para soltar a trava e falar o que você quiser. Tirar as dúvidas, né? As dúvidas, né? Fique à vontade. Danilo, vamos iniciar assim nesse cenário político. Por onde anda Danilo Funk hoje? O que Danilo Funk hoje está fazendo da vida? Depois de ter sido vereador, ter sido vice-prefeito. Por onde anda Danilo Funk? Bom, feito muita coisa, né? Graças a Deus aí. Sempre fui muito dinâmico. Falo com orgulho aí, muito trabalhador. Sou funcionário do Banco do Brasil, esse ano completo 20 anos. Então nunca deixei, né, nunca perdi esse vínculo. É onde inclusive sustento, né, meus 3 filhos, o Enzo, o Valentino, o Heitor. Sou casado com a Andréia, onde, né, apesar de fazer política há muito tempo, é minha grande vocação, minha grande paixão, mas nunca foi minha profissão, deixar bem claro. O tempo que eu me licenciei do banco, claro, tive meu sustento dos mandatos que eu tive de vereador e vice-prefeito, contudo, profissionalmente, separando bem as coisas, como bancário e depois formado em direito como assistente jurídico e agora, né, como advogado, que eu decidi viver minha vida. Então, separar bem as coisas que é importante. A política é a coisa mais maravilhosa que existe, é a forma de transformar a sociedade. Porém, muitas pessoas acham que é o meio de você se dar bem na vida. E aí eu vejo de uma forma diferente. Então, continuei minha vida profissional. Hoje, né, via o meio desse acesso do Banco do Brasil bancário, recebi um convite para virar diretor de bancos federais, né, de uma federação ligada. Você teve essa semana em Brasília ou foi na semana passada? Tive semana passada, né? Tive com um amigo nosso, Antônio Felipe, tive lá no Palácio. Grande macaense, um grande abraço para Antônio grande Felipe. Amigo nosso lá, tive lá no gabinete do nosso presidente Lula. Ele não estava em Londres, né? Indo na coroação do Rei Charles. Caminhei lá em Brasília, estava exatamente numa reunião com a diretoria do Banco do Brasil, então eu represento, né, os trabalhadores do Banco do Brasil do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, quando há alguns problemas ligados aos seus direitos, a melhorias das condições de trabalho, uma condição que me deixa muito orgulho, né? Eu sempre fui um militante das causas sociais, comecei no movimento estudantil, verdade, foi minha luta aí desde jovem, né? Depois fiz a minha militância política, principalmente lutando por ética, transparência, pela questão da educação especialmente, e acabo indo agora para a causa trabalhista, mas claro, vinculado a essa minha origem profissional do Banco do Brasil. E eu acho que estou indo bem, né? Fui alçado a essa diretoria há cerca de 2 anos e tenho ocupado meus espaços aí, é um espaço também que a gente acaba, né, ganhando destaque e tendo alguma relevância política. Você está participando do governo do prefeito Eduardo Paes? Essa é uma boa pergunta, né? Foi uma... O pessoal sempre pergunta, né, sobre essa relação sua com o prefeito. Eu tenho um vínculo, né, que foi bem positivo, né, bem salutar ao longo dos últimos 2 anos e pouco. Um grande amigo meu, Aquiles Barreto, de Cabo Frio, virou secretário lá, me chamou para virar subsecretário de integração metropolitana. Né, como eu sou um servidor federal, né, sou concursado do Banco do Brasil, tentei minha desvinculação da minha matrícula para ser cedido para a Prefeitura do Rio, mas a era do governo passado não era favorável. Eduardo Paes, grande opositor do ex-presidente Bolsonaro, não tive vida fácil, foi dificultada a minha saída, acabei não conseguindo efetivamente assumir essa função no governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Continuei no grupo político, óbvio, tentando colaborar como podia. Fui convidado, né, de última hora a ser candidato a deputado estadual.
Fui agora reconvidado a voltar para a prefeitura no Rio, mas numa avaliação do nosso grupo, exatamente também ouvindo a última palavra do presidente, até então presidente do nosso partido, do PSD, sobre a possibilidade de ocupar um espaço político aqui, cumprir uma missão estratégica. A gente avaliou que no momento não valeria a pena eu Hoje retornar. você é o presidente do PSD de Macaé? Não, né? Hoje tem um outro presidente, o Luiz, né? Tá decidindo aí se vai continuar ou não, mas eu não tenho hoje nenhuma função administrativa dentro da estrutura. Mas oficialmente eu não voltei, né? Não assumi, porque na verdade nem cheguei a ser do governo no ano passado, do governo do Eduardo Paes, lá da prefeitura. E o Eduardo Paes queria muito, né? Veio em Macaé me convidar, você estava aqui, você é testemunha. Ele falou. Pra mim, o melhor quadro daqui, um dos melhores quadros aqui de Macaé é o Danilo. O Danilo é um jeito de fazer política parecido comigo. O Eduardo Paes falou isso comigo, né? No dia daquela entrevista, né? E o Eduardo Paes, ele é um fenômeno, né? Um cara que é um político diferenciado, né? Você viu que ele desceu lá no calçadão, tomou aquela cerveja, o churrasquinho, pá, dançou, foi naquela roda de samba. Esse é o Eduardo Paes. Até agradecer o carinho de Eduardo Paes, o seu também, por você ter conseguido aquela entrevista, que deu uma bombada, né? Aquela entrevista. Então, Danilo, agora a gente vai falar sobre o Danilo passado. Eu te conheci há anos, né? Desde 2008, você foi um dos caras que mais lutou naquele projeto de renovação de política de Macaé. Foi vereador, depois logo vice-prefeito. Em 2014 teve o rompimento com o ex-prefeito Aloysio. Nos bastidores, esse rompimento foi porque o ex-prefeito Aloysio declarou apoio ao Pezão. Já tinha um alinhamento com o Lindenberg, lá passado, que o Lindenberg fez toda a campanha do Aloysio aqui em Macaé antes de ser prefeito. Esse rompimento veio através desse episódio ou teve outros episódios que você percebeu que não ia dar certo esse casamento? Na verdade é um acúmulo de questões, né? Tem tudo claro, deixar bem claro que foram questões políticas, né? Tem deixar bem frisado que tem a ver também não com uma decepção pessoal, subjetiva, mas com desrespeito a compromissos assumidos politicamente. Isso aí tem que deixar bem claro, porque... Você quis honrar o compromisso, né? Exatamente, principalmente com a população de Macaé, porque era prometido o governo da mudança, isso que me motivou, né? Eu era o vereador, então, com mais destaque naquela Câmara Municipal, era o único de oposição. Quase foi cassado. Quase fui cassado, foi uma transmissão ao vivo queria transparência, internet, né? Porque queria transparência, né? Em 2011 nem tinha essa cultura de internet tão grande. A gente transmitiu pelo Twitter pela primeira vez a sessão da Câmara, então deu grande repercussão. Tudo encaminhava para uma reeleição bem favorável para a Câmara Municipal. Para aceitar um desafio de ter uma mudança para a cidade de Macaé, eu aceitei ser candidato a vice-prefeito, para a gente pavimentar uma eleição mais consolidada, mais tranquila. Confiava muito, né? Sempre fiz a minha trajetória política baseada na confiança, na questão muito emocional. Cumprir os acordos, né? Que hoje é muito difícil ver na política, né? Então apostei naquela pessoa que eu acreditava, naquele projeto de mudança. E infelizmente foi mais um discurso político que foi trazido para esse meio que é muito comum. Mas você percebeu isso? Foi quando teve essa declaração de apoio do Aloysio com o Pezão, alinhamento com o PMDB? Ou foi quando vocês assumiram? Tiveram algumas atitudes? Ou você percebeu que você foi jogado para um escanteio? Porque você assume, eu lembro, em 2013, você assume como vice-prefeito e você começa até a fazer orçamento participativo, ter aquela participação, representar o próprio prefeito em algumas reuniões, e logo depois começam a te jogar um pouco para o escanteio. Você começou a perceber isso e você falou assim, isso vai dar errado?
a gente tinha uma proposta, né, estrutural de fazer rupturas com um modelo anterior a que vinha sendo implantado, acontecendo em Macaé. A questão da CIT, uma das Exatamente, pautas, né? O discurso geral, que, né, eu inclusive, né, reproduzia, e hoje, né, a gente amadurece, né, evolui, mas até estrategicamente naquela ocasião, assumindo até minha meia-culpa, entendendo que não devemos nunca personalizar, mas a gente representava na figura de a mesma família 32 anos no poder, que de fato era, e não era só a mesma família, eram algumas famílias que se perpetuavam no poder, e de fato aquilo afetava a política negativamente, mas aquilo era um símbolo que hoje a gente, né, no meu ponto de vista, merece ter mais cuidado, porque acaba afetando pessoas individualmente e tal. Por uma questão minha, espiritual, religiosa, eu acho que a gente deve ter mais cuidado, porque o que está na política é macro, a gente fala, mas acaba atingindo mas você acha que o individual. Esse tom, esse rompimento, ele não foi um pouco agressivo em questão de você ter postado lá no Facebook, ter aquele rompimento, aquela postagem que gerou um ódio no antigo prefeito? Ou você achou que poderia ter rolado um diálogo e falar assim, eu caminho com o Lindenberg, mesmo você não ter falado que ia caminhar, e você caminha com o Pezão? Então, a ruptura se deu, e aí complementando o que eu estava falando, por desavenças, ruptura de compromissos assumidos que não foram cumpridos. E aí, como em parte você estava falando, não rompeu com a estrutura política anterior. Contratos antigos como da CIT, da Sadar, da Limpatec, que inclusive vivem até hoje, todo candidato a prefeito parece que promete e não consegue cumprir, né? Que quando eu entrar tudo vai ser diferente, não rompem. Então ali foi feito um monte de promessas e não foi cumprido. A classe política continuou toda na estrutura do governo. O nosso grupo, todo de novos gestores, novas pessoas que vão implementar nova forma de fazer política, não durou uma média de um ano e meio, e depois foi todo mundo alijado. Então aquilo tudo aconteceu e eu era a maior figura política dentro daquele grupo, fora o prefeito. E de fato, né, tem as qualidades dele, isso que eu estava querendo falar do lado humano, todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos, a gente acaba, né, pela questão pessoal, tem sentimento envolvido, tinha minha imaturidade no momento, a gente acaba, né, se colocando e botando para fora nosso posicionamento e acaba atingindo as pessoas. Nunca foi minha intenção, deixar bem claro, se de alguma forma afetou pessoalmente, mas também tem que ser bem transparente politicamente, não me arrependo de nada do que eu fiz. Você não se arrepende, né? Fiz de forma bem franca, sincera, e eu sei que defendi os bons valores, os princípios que deveriam ser defendidos. Tanto que em 26 anos de vida pública não tem nenhum processo, né, legal ligado à improbidade administrativa, às questões políticas. Então me orgulho meus filhos, minha mãe, meu pai, minha esposa. E faço isso, né, naquela ocasião foi necessário aquele momento de ruptura, e aí todo mundo acha, você foi muito radical, você, que nem você perguntou, você acha que você não foi muito impulsivo? Tinham se passado 14 meses, fora o período pós-eleição, de enrolação, de mentira, de enganação, e mais do que tudo, o processo político nunca é explodido de uma hora para outra, aconteceu, vai no impulso, explode. É feito, você ia sendo minado aos poucos, e aí, pode ser bem sincero. Você acha que ele foi o grupo que cercava ele incentivou? Com certeza, mas eu vou te dizer, é difícil fazer uma análise pessoal, até porque a pessoa ir julgar e ficar parecendo que está apontando, mas outros atores da política que talvez não tiveram a coragem que eu tive de fazer a ruptura que eu fiz uma ruptura, eu fui o primeiro a apontar o problema.
E como somos pessoas públicas, eu apontei publicamente, numa forma que eu considerei, inclusive, por mais que tenha irritado, porque a maioria das pessoas autoritárias não gostam de ser confrontadas, essa é a verdade. Então, aposentei publicamente, somos pessoas públicas, nossos pronunciamentos são públicos. Eu já utilizava mais do que a maioria das pessoas as redes sociais, tornei público via rede social o meu posicionamento. Eu era o vice-prefeito da cidade, tinha grande repercussão estadual já naquele momento, então repercutiu. E aí, óbvio, causou o melindre. Mas quem convivia naquela ocasião e ao longo de 2, 3, 4, 6, 8 anos, me fala quem que do grupo político original e do segundo grupo que continuou caminhando com o ex-prefeito. O segundo vice-prefeito durou menos tempo do que eu. Que era amigo e um dos primeiros financiadores do projeto. Que hoje na entrevista ele falou que vai chegar o momento dele de dar a entrevista dele sobre a ruptura. O grande amigo o André, que viveu um pouco dessas mazelas. O André era um entusiasmado. Óbvio, e amigo, dividiam o mesmo condomínio em Búzios, né? Todo mundo sabe da origem de amizade muito anterior, inclusive, ao meu vínculo, né, de relação com o ex-prefeito. Então, assim, era uma questão das relações do prefeito, né? Eu tenho que me ater à questão política de não cumprimento e não respeito às pessoas do seu entorno, tanto que nenhum deles continua. Todo o grupo, né, se você for falar da reta final, inclusive, do mandato dele, rompeu com todos nos últimos 6 meses desse segundo mandato. Então, assim, é uma pessoa que não conseguia manter seus elos políticos exatamente por, sabe, ter problema de querer jogar um contra o outro. Na verdade, eu acho que é uma pessoa que era muito insegura, que não achava que todo mundo a qualquer momento ia causar algum problema para ele. Então, acho uma bobagem, um problema, né, que deveria ser investigado, pesquisado, até de foro íntimo e pessoal, porque não deveria ser assim. Mais leal do que eu fiquei 4 anos brigando sozinho na Câmara por ele. Abri mão de tudo, eu poderia estar no governo Riverton e ter uma vida muito mais tranquila, mas minha vida na política nunca foi me beneficiar pessoalmente. Então, abri mão de tudo para defender sozinha. E após 1 ano de governo, todos que estavam contra mim, que atacavam ele, entraram no governo. E eu virei o grande vilão. Então, será que o problema está comigo? Será que eu também estava tão errado? E aí a grande questão de, você foi radical, o sistema, como diria Capitão Nascimento, aí respeito, peço desculpa o palavrão, o sistema é foda. O sistema vai e atropela. E aí naquela ocasião da ruptura, eu era a parte mais frágil do sistema. O sistema pega os meios de comunicação, eu nunca mais fui convidado para dar entrevista em rádio. E naquela ocasião ainda era o meio de comunicação mais forte. Fui travado. Se você perceber, logo depois daquele momento, a Rádio 101 FM entra no sistema de acordo político com a prefeitura. Os jornais entram numa composição e voltam a ter um acordo exatamente com a prefeitura. Os meios de comunicação, principalmente a internet, ainda engatinhavam e não tinham o impacto que tem hoje. Igual aqui, por exemplo, que eu falar, pela repercussão que o seu podcast está fazendo, pode dar a resposta do tamanho que o sistema dá. Então, infelizmente, né, eu acho que não foi um impulso. Ninguém sabe, inclusive, o que eu estava passando, quando eu chorava sozinho, a repressão, o que acontecia internamente, né, dentro do próprio governo, porque acaba utilizando. E aí, os outros atacavam. Eu estou dentro da política que eu quero, eu sei que não é fácil. Quem achar também, o cara tá lá, tá tudo muito bom, é muito ruim. As pessoas estão sempre tentando passar a perna no outro, inclusive de uma forma muito negativa. Quem sofre é o povo. Se as pessoas dentro do governo, eu tenho certeza que no próprio governo Albert acontece isso. As pessoas, em vez de se unirem para ter o sentimento do bem comum e se ajudarem para atender a finalidade que é a população, mas não é, todo mundo querendo mais um espacinho de poder, é todo mundo querendo ver o seu lado, é todo mundo às vezes só por vaidade querendo, sabe, aparecer mais do que o outro. E naquele governo, infelizmente, aconteceu isso.
mas sempre tem um cabeça, sempre tem autoridade, e nisso, tentando ver um ponto positivo, o ex-prefeito Aloysio, ele centralizava muitas coisas, inclusive as coisas ruins, né? Tanto que ele responde por um monte de coisa dele, e é um dos pontos da minha ruptura. Quando ele não faz a ruptura dos contratos, é porque tinha coisa errada e eu não aceitei. Então ele centralizava tudo, e o jogo de desgaste dos adversários e dos aliados saía dele. Então eu fui minado internamente com o consentimento e o dedo dele. Então, essa é a verdade. A gente é minado. Não tive nenhum espaço político de fato dentro do governo, e óbvio, não tinha pedido nada, não havia acordo. Batia nas minhas costas, irmão, tamo junto, o governo é nosso, você é meu irmãozão. Fiz 3 tapinhas no peito, filho. Já era. Aí falava, vamos tocar a vida. E aí, dali, não acho que foi no sábado de carnaval que exonerou. Foi, dia 28 de fevereiro. E aí, como que foi assim, sábado de carnaval, todo mundo exonerado? Foi. Todo mundo em cima de você, e aí? Então, essa assim, pressão, né, psicológica, né? A gente, como líder político, né, tem que tomar decisões. E claro, a gente fica. O grupo já sabia que poderia acontecer isso? Olha, eu tenho tristezas, assim, frustrações, e me sinto mal quando afeta diretamente as pessoas, e lamento muito que, infelizmente, muitos pais de família, muitas pessoas do nosso grupo político, e aí vai o lado humano, foi afetado naquela ocasião. Contudo, me orgulho também da parte de construção política da forma que eu sempre fiz, que foi coletivo. Então, o grupo em si sempre era dividido a responsabilidade de saber o que estava acontecendo. A gente fazia, né, plenárias constantemente, de prestação de conta, de análise do trabalho que vinha sendo feito tanto administrativamente quanto politicamente, e era colocado essas situações. E o grupo ia observando o que vinha acontecendo, né, na cidade, o que vinha acontecendo dentro do governo, e chega a uma conclusão: olha, está acontecendo isso e uma hora vai estourar. E naturalmente não tem criança nesse meio. Todo mundo analisou. Todo mundo corre. Olha, é um risco. Então, uma hora vai. Mas também eu entendo que no impulso, o nosso grupo era muito jovem, todo mundo, vamos, é isso aí. Então, e todo mundo vinha numa pegada minha de vereador de muito enfrentamento. Aí, infelizmente, as pessoas acham que, e é bom que se aprendam, que estão no poder e que, não vamos conseguir avançar nada. Eu sempre fui muito claro, vamos assumir o risco, vamos enfrentar e vamos assumir as consequências. E fizemos assim. Eu imaginava que ia ter um revés, já estava preparado. Aconteceu isso, infelizmente afetou aquelas pessoas politicamente. Acho que foi dia 28 de fevereiro de 2014, salvo engano, o dia. Aconteceu infelizmente, esse problema, as pessoas ficaram bem chateadas, mas virou uma grande lição também. Tanto que após aquilo, feito com um motivo natural, e até compreendo o lado pessoal do prefeito, que era o gestor naquele momento, e como um bom seguidor e leitor de Maquiavel, tinha que fazer a maldade numa tacada só e fez. Eu tive que também tomar uma postura logo depois e abrir mão, inclusive, do meu salário por 6 meses e vim candidato a deputado federal. E mostrei que o exemplo também do bem tem que ser dado. Então, acho que aquilo também ficou muito marcado como liderança política para o grupo. Logo depois, o então vereador veio candidato a deputado estadual, Chico Machado, também se sentiu na obrigação moral também de se licenciar sem remuneração para disputar aquela eleição, e eu acho que acabou virando um debate interessante, né, naquele momento para se fazer. E só acho que era um desfecho que poderia ser evitado e melhor trabalhado de fato politicamente. Mas, só para concluir, desculpa ter me alongado, esse campo de fundo, porque no bastidor acontece muita coisa, mas quem está fora não sabe. Nunca foi um rompante, uma coisa isolada que aconteceu. Há muitos agentes mexendo e sempre tem gente espetando para a coisa acontecer. E aí, você em 2013 faz também o seu assessor, que é o Marcel Silvano, vereador. Em 2016. Não, 2013.
2012, 2013. 2013 você faz o Marcel, seu assessor. Isso, fiz vereador. 2012, ele assume. Ele assume. E a sua relação hoje com o Marcel? Porque nos bastidores diz que sua relação com ele não é muito boa. Porque vocês eram melhores amigos, eu lembro na época do gabinete, e assim, não colou logo depois desse rompimento, parece que vocês caminharam separadamente, cada um. Mas vocês foram candidatos a deputados, aí não caminharam muito juntos. Por que aconteceu essa relação com vocês? Então, assim, a gente se conheceu internamente dentro do Partido dos Trabalhadores, então é uma pessoa que eu tenho grande estima, e assim como ele, eu tenho que ser justo com todas as pessoas que me apoiaram desde a minha primeira eleição, começou o grupo em 2003 e 2004, e aí, isso é fundamental e todo político deveria fazer isso. A gente nunca ganha uma eleição sozinho. A gente nunca chega em tal lugar, principalmente eu que venho de uma origem de esquerda, que eu tenho muito orgulho, me considero ainda um progressista, com práticas e sentimentos de esquerda, a gente constrói coletivamente. Então, eu fui eleito, eu tive um mandato de vereador, um mandato de vice, historicamente sou ainda o mais votado de esquerda da história de Macaé. Fui eleito e tive um bom mandato graças a muitos apoiadores, alguns assessores, inclusive agradeço e devo também o apoio do Marcel. E fizemos a nossa parte, trabalhamos juntos, tivemos uma relação amistosa, respeitosa, de vínculo afetivo inclusive. Chegou naquele momento, tive que tomar uma decisão se viria vereador à reeleição ou a vice-prefeito. E sempre fui favorável à renovação na política, a subir, meter a mão para baixo e puxar para cima quem estava comigo. E assim eu fiz naquela ocasião, sabendo o tamanho que a gente tinha e eu estava ocupando, teoricamente, um espaço que abriria um vácuo para outras pessoas ocuparem, no caso a vereança. Lançamos no nosso grupo Marcelo Puertas, que foi o primeiro suplente do PT, e o Marcelo Silvano. Fomos exitosos, tenho total convicção e acredito que o Marcelo reconheça a nossa contribuição direta naquela eleição. Foi um grande vereador, tem total mérito, inclusive, pelo seu perfil, foi militante, tem sua história política, inclusive anterior a gente se conhecer, sempre foi um jovem também muito aguerrido, vem da Igreja Católica, etc. Então, tocamos nossa vida. Quando eu me posiciono na ruptura política, ele tem a vida dele, ele tem o mandato dele. Óbvio que a gente tinha proximidade, mas aí os CPFs fazem as suas escolhas. E, naturalmente, a gente tende a se afastar. Acabo ficando sozinho, isolado, A gente acaba não tendo o apoio ao longo dos anos, das outras estruturas, inclusive do Partido dos Trabalhadores em outras instâncias que esperavam. E eu fui tocar minha vida. Após a eleição de deputado federal, em que eu tenho mais de 20 mil votos, eu sou convidado pela então direção do partido estadual a me retirar do partido, mesmo tendo sido mais votado da região. E falaram, olha, você não vai ser candidato a prefeito aqui, o PT vai ficar com a Luísa. E tanto que o Igor Sardinha, que era muito próximo do então presidente do partido naquela ocasião, também sai. Óbvio, tinha tido muito mais votos, estava numa ascendente maior, mas ali se via que a gente não ia ter futuro. Então acaba que eu e Igor, que tinha vindo candidato a deputado estadual, fomos obrigados a sair. Então a gente foi por PRB, depois republicano. E eu fui fundar a rede. Eu fui fundar a rede, o Molon. E aí, dentro desse processo político de 2016, o grupo político, a classe política não foi junto com você por quê? É uma opinião e respeitando também os posicionamentos de todo mundo. Vou te ser bem franco, o que eu tinha a oferecer à classe política? A lógica da política é bem franca, objetiva e é perversa. Você acha que o maior erro da oposição não foi ter se juntado? Olha,
gente até manteve diálogo e nesse ponto eu respeito todo Eu lembro que mundo. vocês estavam com diálogo, você, Eu o iniciei Chico, diálogo o com Will um Sardinha. grupo e puxei esse papo, a gente, né, trocou ideia, inclusive na casa do Betinho, aqui, até perto daqui. O Amaro também. Tá? O Amaro, né, tomei iniciativa, juntei figuras, inclusive, que a gente, né, que eu sempre fui historicamente à oposição, tivemos conversa até com o ex-prefeito Riverton Mussi, nossa, vai conversar, eu falei, não tem problema, porque eu acho que o grande princípio da democracia é a gente entender os posicionamentos políticos que tem de ponto de convergência e dialogar. Então, dialoguei. Só que a gente logo viu que as divergências eram muito maiores e os objetivos não combinaram. E aí você faz um arcabouço de acordos, de propostas, ó, vamos até aqui, e aí algumas pessoas não cumpriram os prazos e o que era para ser feito. E Cada um foi fazer o voo só. Né? E aí é natural, você não, poxa, poderia ter sido diferente e tal. E cada um tem seus objetivos. Eu também não me arrependo, naquela ocasião foi necessário ser feito assim, eu precisava marcar minha posição. Todos dizem, poderia ter vindo vereador, poderia isso e tal. Meu objetivo não era carreirista, eu quero ter um mandato pro resto da vida. Falei, não, de repente é hora de eu reoxigenar e vamos trabalhar para eleger um ou dois vereadores. E acabamos ajudando a eleger um pela rede. Foi o Marvel, e aí a rede acaba se consolidando na cidade, fico muito feliz, né, continua a história do partido e a vida que se segue. E após essa eleição, você se encontrou com esse prefeito Luiz? Você teve com ele? A gente passa um pelo outro e tal, não tenho relação pessoal e não desejo nem vou ter política. E vida que segue. Mas desejo toda a sorte do mundo aí, que Deus abençoe os caminhos dele, não guarda mágoa, né? Sentimento ruim, pessoal, não. Passa do tempo, as coisas acontecem, claro, estou chateado, mas vale a pena não alimentar isso. Aí você sai do Redes e vai pro PSOL, candidato a vereador. O que deu errado? Eu vim deputado federal antes, né? Veio deputado federal pelo Rede. Pelo PSOL. Pelo PSOL. E aí o PSOL, você monta o partido PSOL, só que acho que não teve nominata, né? Aí você caminhou lá sozinho, né? Praticamente sozinho, né? Assim, ali foi um marco, inclusive, do meu novo momento político. Porque é muito bom ganhar, né? A gente quer sempre ganhar, sou competitivo pra caramba, flamenguista, presidente de clube, né? Do Macaé Futebol Clube. Acho que é do futebol e do vôlei que eu sempre joguei na minha juventude, né? E esporte me ensinou muito. Mas a gente aprende muito mais quando a gente perde. É didático. A gente é pedagógico, né? Na verdade. A gente aprende, ensina mais, a gente amadurece, a gente pisa no solo, respira. E essa eleição para mim foi muito marcante nesse sentido, porque todas as outras eleições eu sempre fui um cara de muita posição política e sempre com um arcabouço ideológico muito forte. Eu sempre tive um posicionamento muito claro e embasamento. E muita ética, muito compromisso. Então eu tinha sido candidato a um convite do então deputado Marcelo Freixo. Danilo, vem federal aqui comigo, eu vou ser muito bem votado, estrategicamente a gente precisa se fortalecer no interior, e você vai ter chance de ser eleito. Fui bem votado, na minha avaliação, né, o pessoal, mais do que hoje, tinha um estigma muito forte da questão das pautas, etc. Mesmo eu sendo católico, né, não me identificando com todas as bandeiras, mesmo sendo esquerda progressista, mas não tinha identidade de defesa de todas aquelas bandeiras. Você recebe aquele peso, aquela carga, né, de algumas pautas que não são suas, e aquilo impactou, e no momento que o bolsonarismo ascendeu, né? Então aquilo afetou diretamente, mas mesmo assim saí consideravelmente bem votado, fui o quarto suplente, tanto que até 31 de janeiro ainda corri risco de assumir, porque foi mudando gente, o João Willis não assumiu, felizmente aí
Faço um registro aí, apesar da morte do David Miranda, eu era suplente dele até dia 31 de janeiro. Então as coisas vão acontecendo na política numa dinâmica. Eu fui então vice do suplente do Freixo, mas as coisas, fui bem, demarquei. E aí continuar minha vida política. Fui, o Banco do Brasil me chamou, a federação me chamou, fui pro Rio, comecei essa transição, fui tocar a minha vida pessoal. E aí o pessoal, por convicção e para manter a palavra, eu falei, vou ajudar o partido, construir. Eu sei que não é o melhor caminho, já tomei na cabeça, tive dificuldades de ser do interior, um partido de extrema esquerda. Acredito em algumas coisas, outras nem tanto, mas vou seguir a linha. E aí a divisão do partido pro externo e um pouco internamente, principalmente na capital, que o partido é muito forte, bem consolidado, é em correntes. E chegou aqui, então eu falei, vamos manter o partido, vamos dividir o partido, vamos botar as correntes, cada corrente lança um candidato, etc. Foi passando o período, foi passando o tempo, achei que o pessoal não estava muito engajado e não se comprometiu com a questão da estratégia e a tática eleitoral. Você fez 800 e poucos votos. Isso. E aí não teve lançamento de candidatura. Chegou no período depois de maio, junho, ninguém quis ser candidato. Aí eu fiquei sozinho para ser candidato. Aí eu tive que lançar do meu grupo 18 candidatos. Aí para poder fazer a nominata, a gente tentou, lançou. Aí eu chegava para alguém que era meu apoiador, oi amigo, vem para ser candidato, tem que convencer, porque sempre fomos muito na franqueza, na sinceridade, é para um projeto coletivo e tal. E aí é como se você estivesse cortando um pedaço de você mesmo. E aí, vereador que entrou com 900 votos. Né? Exatamente. Ele viabilizou uma candidatura, hoje, por exemplo, se você pensar estrategicamente, aí por isso que eu digo da maturidade. Tive uma derrota política e eleitoral, tem que ter humildade para isso. Devido a essa estratégia, o partido teve 1.700 votos, talvez se eu tivesse com esse montante, com o meu grupo todo condensado em outro partido, como Rede, PT, etc., estaria na briga e provavelmente estaria disputando uma vaga nesse partido de esquerda. Não ajudamos a eleger um segundo na Rede, por exemplo, que o Marvel tinha todo o direito de ser. O próprio Marcel, por pouco voto, não foi eleito, a própria PT não fez a nominata. Então a gente acabou não ajudando a eleger, porque não houve um diálogo adequado desses dois atores que já foram ligados a mim, felizmente. E aí acabou que não conseguiram ser eleitos e a gente acabou não conseguindo eleger. E aí, só para concluir, então eu falei, foi meu último lapso ideológico, assim, de falar, adianta eu ficar lutando pelos outros, batalhando por um partido, porque a capital me isolou, não quis. E quando eu tentei me aproximar da capital logo após essa eleição, eles praticamente viraram as costas para mim. A gente via deputado vir conversar com o prefeito, que dizia que era bolsonarista, mas para ajudar aqui e fazer aliança com o PT não aceitava. E agora no pessoal todo mundo é petista. Isso são as ironias. Marcelo Freixo foi do PT, né? Pois é, então. E como ficou sua relação com o Marcelo Freixo? Ótimo, a gente se mantém, conversamos aí durante o período eleitoral. Acaba se afastando naturalmente, mas hoje mesmo, na semana passada ele declarou, na sua filiação declarou apoio em 2024 ao Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, a favor dessa aliança. Então a gente. Você a roda da política caminhou com ele aqui também, né? A roda da política é assim, né? A gente vai se reencontrando. Aí você sai do PSOL e vai pro PSD de Eduardo Paes. Esse convite veio através do próprio prefeito? Veio do Aquiles, né? Que é um grupo nosso. Algumas pessoas do PSOL e do PT da esquerda foram convidadas para um novo momento do Eduardo. Eduardo, eu quero mudar um pouco o meu. Vou assumir no partido, que é mais de centro, e eu quero tornar ele de centro progressista. Eu preciso de uma galera uma pegada mais de esquerda, etc. E queria trazer você. Estou chamando o Felipe Santa Cruz, estou trazendo algumas pessoas do pessoal,
traz uma galera sua aí do interior, aqueles tal, e aqueles que foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores quando eu fui aqui em Macaé, me convidou. Aí o Eduardo, né, pesquisou minha história, viu as minhas performances eleitorais, ou assim, estrutura sempre contra a máquina. Queria levar até a Isa junto, né? Tive a oportunidade de levar a Isa lá nas reuniões, sempre indo muito bem, etc. Pô, então é um cara que está do nosso tamanho. E eu fiquei honrado de ter essa oportunidade. Então valeu muito a pena. A gente se conheceu e constrói isso. Estou muito surpreso positivamente pela linha política. Mas você continua no PSD para as eleições de 2024? PSD, ainda não temos claro ainda qual vai ser a linha e o que o PSD vai fazer aqui em Macaé, na região. Mas na organização estrutural para o Estado, eu estou no projeto e a gente, nos próximos dias aí, a gente vai estar sabendo. Vai ter uma surpresa. Você me avisa para me jogar no blog. Aí vai pelo blog. A gente vai sabendo aí. Ó, já vai estar já transmitido. Então, o seu futuro político, hoje, seu futuro político. Não, eu sou PSD, sou ligado ao Eduardo. Eduardo está junto ao governo Lula, né? Foi um dos maiores apoiadores aí do presidente Lula. Então, manteve essa linha progressista, pró-esquerda aí que eu acredito. Então, a gente vai manter, então me contemplo nesse sentido e eu vou manter essa posição. Pretendo mudar, não. A gente agora vai responder os comentários, as perguntas, né? Você vai claro. responder as perguntas aqui que o pessoal está perguntando. Assim, primeiro, quais serão os primeiros passos na política agora do Danilo Funk para 2024? Então, eu estou esperando a definição estadual do PSD para ver o que eles vão fazer. Óbvio, eu tenho uma vinculação, né, ao PSD de Macaé, por ser um eleitor daqui. Estou à disposição do partido. Perguntando aqui se você vai ser candidato a vereador. Olha, pré-candidato a vereador. Não sou candidato a vereador nessa eleição. Não sou candidato a vereador, isso é certo. Então tem alguma coisa aí por alguma coisa que vai acontecer. Provável, hoje eu não sou candidato a nada. No dia de hoje é dia 12 de maio, né? Então, tenho reunião essa semana aí com a direção do partido. Hoje é o Pedro Paulo, nosso deputado federal, e o Aquiles Barreto, o vice-presidente. A gente tem se encontrado com frequência. Semana que vem tem um encontro. Devo estar com o nosso prefeito Eduardo Paes e a gente vai definir aí os próximos passos. Então, eu te falo aí assim que tiver algo claro aí, mas... outra pergunta aqui. Qual a sua relação com o governo municipal, Elbert Rezende? Hoje, nenhuma. Torço sempre para quem está lá. Até quando eu fui oposição ao governo Riverton, fazia oposição, criticava, apontava, mas torcia que desse certo. Desejo todos os bons fluidos aí para o atual prefeito. Tenho minhas críticas, bastante inclusive. Acho que Macaé merece mais, mas não tem nenhuma relação, nem tem pretensão de ter. Como foi ser vice-prefeito e se arrepende de alguma escolha na política? Olha, eu não posso ser presunçoso de falar que não errei e não me arrependo de nada. Assim, né, lamento pelas coisas e principalmente pelo que afetou negativamente quem esteve comigo, acreditou em mim, de certa forma possa ser prejudicado. E isso é o que mais me incomoda. Mas foi bom pra caramba ter sido vice-prefeito, fiz de coração aberto, de forma bem sincera. Então valeu muito a pena. Faria tudo de novo. Se eu, sabendo o que eu sabia na época, eu faria com certeza, porque apostei numa proposta diferente, numa mudança, numa ruptura com o sistema vigente na época. Então, com a cabeça que eu tinha, eu ia querer romper com o sistema vigente de novo. Como eu penso hoje assim também. Eu acho que o Macaé tem que ter mudança, a política tem que trazer mudança, a gente tem que respirar novos ares. Então, valeu a pena. Agora, óbvio, a gente comete erros, né? Com a maturidade que eu tenho hoje, eu tomaria o mesmo posicionamento político, minhas convicções. Meus ideais são os mesmos, mas como eu até brinquei há pouco,
meu lápis ideológico já mudou, eu amadureci, me considero hoje um progressista de origem de esquerda, mas né, acho que a gestão é mais importante, acho que a gente pode compor, dialogar com uma frente maior. O presidente Lula, ele mesmo ensina muita gente nesse sentido. Então. A última pergunta aqui, como ele consegue ser bancário, político e presidente de clube? Ainda pai, esposa, filho, ainda tem minhas outras situações aí jurídicas. Como você consegue fazer isso tudo? Assim, acho que é dinâmica, né? Eu gosto, né? Até brinco lá em casa, né? Minha esposa e tal. Acho que tem TDAH acelerado aí pra ficar mexendo. Eu sempre, né, tive essa pegada, dormir pouco, trabalhar muito, isso acaba me motivando. Ontem, por exemplo, eu saí do Rio de Janeiro, 11 e pouca da noite, cheguei aqui quase 3 horas da manhã. Eu estou aqui agora de manhã, hoje trabalho agora no período da tarde, vou fazer algumas reuniões, visitas e vou fazer as outras coisas. Então, isso na verdade, um motivador, é um combustível. Então, eu consigo porque dá tesão, dá vontade de fazer e até estava conversando com o André, minha esposa, eu falei, eu acho, porque anteontem lá no Rio de Janeiro, estava passando, deu um problema de discussão, de problema de condomínio, eu fui me metendo no condomínio. E a família sua apoia? Apoia, a pessoa dá uma sofrida, né? Porque não tem vantagem, assim, não ganhei grana, não virou carreira, não beneficiei objetivamente, assim, valeu muito a pena. Mas como é algo maior, como eu falei, vocacional, eles acabam, essa é a vida do cara. Então tem que apoiar, então vamos juntos, sabe que no fundo acaba ajudando também muitas pessoas. Eu tenho um amigo que fui vice-prefeito que a família não quer não. Coitado, já falou comigo ele já. Eu fico falando, quer. Vamos voltar, vamos juntos. A família não quer de jeito nenhum. Então, finalizando agora a gente vai para nossa caixinha de perguntas. O pessoal já sabe como que funciona. São 5, você pode escolher um e falar, não vou responder. É um comentário que você vai fazer, um Twitter. Se você apoia, se você não apoia, se você tem alguma coisa a dizer. Pega uma por uma? Educação. Educação de Macaé. Como que você avalia a educação de Macaé? Não, a educação, né, tem muito a ver com a minha trajetória política, né? Meu processo de cassação em 2011 foi exatamente defendendo o PCCV dos professores. Eu transmiti ao vivo via Twitter. Hoje as sessões da Câmara são transmitidas ao vivo devido àquele caso fatídico. Você chegou a ser afastado, né? Cheguei a ser afastado por 24 dias, então assim, foi marcante, né, na minha trajetória política, e isso demonstra meu compromisso, meu entusiasmo até pela causa. Educação, né, infelizmente, na maioria das vezes vira mais só um discurso para quem está lá na gestão. Não é fácil também. Hoje eu conheço bem a secretária e eu acho que foi uma escolha da atual gestão de mudança, inclusive, né, da pessoa que estava constantemente lá se perpetuando no poder, que é da classe política, etc. Eu aposto dar uma mudança, gosto muito, é uma servidora que atua, desejo toda a sorte do mundo. Tem muitas coisas a melhorar. Eu acho que, como eu tenho muita relação com servidores, acho que tem que ter uma valorização dos profissionais de educação, dos professores especialmente, mas de toda a cadeia dos profissionais de educação, porque, infelizmente, a valorização dos profissionais, como eu briguei lá atrás, ainda é uma necessidade. O salário dos profissionais de Macaé já foi dos maiores do estado, maiores do Brasil, hoje não é mais. Então, a gente vê uma necessidade de aumento real de salário, da gente ter melhores condições de trabalho, maior investimento nessa infraestrutura. Então, Macaé tem muito a melhorar. Como eu gosto de falar, Macaé merece mais. Então, sobre educação, né, a gente tem coisas funcionando, mas pode ser muito melhor. Próximo. Câmara Municipal de Macaé. Você tem que falar da Câmara Municipal. Eu tenho uma saudadezinha gostosa, porque foi lá que foi minha
origem efetiva, né, da política, né, o mandato que eu tive foi onde foi tenso, porque foi o único vereador de oposição, então foi, no final, de 4 anos bem intensos, deu tudo certo, me deu maturidade, me deu força, me deu carcaça, valeu muito a pena, né, fui o último vereador de oposição na Câmara Antiga, e aí participei do processo de construção da nova. Então, até brinco de vez em quando eu vou lá, meu nomezinho tá naquela placa ali e tal. Aí, até falei com o presidente Cezinha. Acho que o parlamento cumpre um papel fundamental, né, em qualquer, né, das esferas de poder. Só que eu faço uma ponderação aqui na cidade de Macaé, eu que talvez tenha sido o vereador mais atuante na oposição, que traz uma característica que é a fiscalização. Como é que pode uma Câmara de 17 vereadores todos serem em situação hoje em Macaé? Com tudo, deixar um apontamento aqui positivo, claro, falei que desejo toda a sorte do mundo ao prefeito e aos cidadãos de Macaé, sempre torcendo positivamente, mas você não tem ninguém criticando, apontando que parece que está tudo às mil maravilhas na cidade, eu acho que é um equívoco. Os vereadores deveriam estar ocupando esse papel, essa posição, pelo menos uma vozinha lá, e eu lamento que não tem. Então, vamos lá, que é a força política. Não tem ninguém fazendo, se precisar a gente faz aqui de fora, e é só a única crítica que eu faço. Os vereadores, no geral, cumprem bem seu papel, via Câmara, nas transmissões, que foi uma vitória nossa, eu às vezes acompanho quando eu posso, né, porque eu trabalho metade no Rio, metade aqui, e aí às vezes eu consigo acompanhar, mas eu só queria fazer esse apontamento, desejo sorte ao presidente Cezinha aí, que ele conduza com os demais vereadores aí um bom trabalho. Então, próximo. Eduardo Paina. Isso é minha liderança política e assim foi uma das grandes alegrias aí de eu conhecer, né, nos últimos tempos. Confesso, quando o Aquiles falou, vamos conhecer o Eduardo, cara, eu tava meio assim, falei, muito arraigada aquela questão ideológica de esquerda, né, tinha muita relação com o Lindbergh, né, frequentava a casa, e depois relação com o Freixo, aquela galera. Aí eu falei, pô, vamos lá então, tal, certo preconceito. Aí me apresentou e eu vou te dizer, foi o maior aprendizado que eu tive de todos, foi com ele. Quebrou alguns paradigmas que eu tinha, como a da política como um todo. Tive uma visão de gestão, que hoje, né, eu sempre tive um perfil mais de legislativo, tal, até pela pegada ideológica, abriu minha cabeça, abriu a questão do diálogo, né? Eu acho que ele tem um perfil carismático que eu gosto também, que eu tento, né, historicamente, as pessoas identificam em mim, mas que eu aprendi muito com ele. Ele é um bom carioca, anda no Rio, gosta do futebol, a gente às vezes sai para tomar um shopping, né? Durante a eleição a gente foi lá em Copacabana, então é um cara espontâneo mesmo, tal, mas ao mesmo tempo sério, trabalhador. Chama na xixa mesmo, quando é reunião de política lá do partido ou de trabalho do governo lá. Acompanhei algumas vezes, uma estrutura, né, do governo muito séria, muito comprometido com a gestão. Então, para mim foi muito bom. E o melhor de tudo, né, sempre tem um lado humano que eu vou te dizer que foi muito interessante, que eu, né, não imaginava e que sempre lembra das pessoas. Eu fui lembrada, né, eu fui chamado para estar no governo, óbvio, foi uma opção. Era política, estava numa estratégia e achou que eu poderia, pelo meu histórico, contribuir com a prefeitura de Macaé, do Rio de Janeiro, coisa que em Macaé a gente não é contemplado, respeitado, né? Acontece. Aí, agora acaba a eleição, tal, a gente fala, estamos no partido, ele vai e fala, ó, Danilo, né, você é do nosso grupo, sei que você está morando aqui no Rio, trabalha uns dias aqui, você está no grupo do governo, você quer, já que você é carioca agora, você quer tá aqui? Eu falei, não, Eduardo, eu sou de Macaé, né, projeto político, fui bem votado em Macaé, com 5 mil votos lá para deputado estadual,
família de lá, só trabalho alguns dias aqui, então minha pretensão é ficar em Macaé. Agradeço. Mas só de você ser lembrado, sabe? Por alguém, o cara fazer contato, te atender, o cara é prefeito do Rio, hoje é grande liderança do Estado. Para mim é um grande nome, então eu fico muito feliz, eu respeito muito, eu quero estar perto dele. Tomara que vire governador do Rio. Então, finalizando, o último. Sérgio Moro. Não, eu sou um operador do direito, né? Fiz direito aqui na UF, em Macaé. Tive a oportunidade de me formar. Tenho muito orgulho aí, tecnicamente, ter escolhido essa profissão. Acompanhei a história da Lava Jato, né? No começo, achava necessário aquele movimento, aquele debate para a sociedade. A discussão que a mídia fazia sobre a corrupção, de fato, né, fazia a gente ficar muito atento àquilo tudo. Contudo, quando a gente estuda, começa a aprofundar e entender, a gente observa claramente que foi um uso político do judiciário. Felizmente, hoje, o judiciário cumpre um papel de interferência em todo o sistema, né, da estrutura administrativa e política do país. Sérgio Moro foi um ator político, não à toa, né? O cara vira ministro, o cara renuncia um mandato de juiz vitalício, em que, não, é minha militância política, minha militância profissional é judiciária, eu vou ser juiz, eu estou aqui, então vou fazer a justiça por aqui. Opa, calma aí, não é bem assim, eu quero ser ministro do STF, vamos fazer um acordinho político. E depois o cara vira senador. Mas antes disso tudo, ele, para aparecer, usa o poder que ele tem para perseguir politicamente. E óbvio, quem entende um pouco e parou para ler as peças, as decisões e o embasamento jurídico dele, porque muitos deles foram sem provas, e aí sem fazer julgamento, porque, e aproveito até essa oportunidade de falar dele, que eu tenho várias críticas, eu acho ele lamentavelmente uma espúria da sociedade, um grande mal que o judiciário trouxe para o meio político, mas eu acredito que foi uma boa lição para a gente discutir exatamente o que a gente quer pro meio político, né, do nosso país. É uma oportunidade para a gente avaliar exatamente por que as pessoas são capazes de tudo para chegar ao poder e que a população tem que pensar mais quando falar ideologicamente eu sou a favor disso, daquilo, aquilo me representa. Na verdade, é uma grande manipulação para os dois lados. Isso tem a ver um pouco com essa minha maturação política, que há uma falta de conhecimento e conteúdo político sobre essa nova era da internet, né? E, mais do que tudo, para encerrar, uma crítica geral à idolatria constante aos políticos. Todo respeito ao Lula, com certeza tem seus valores, eu considero o maior estadista do Brasil, mas errou muito e vai errar e continua errando em alguns momentos, mas votei nele, defendo ele, apoiarei e apoio ele, mas errou. Bolsonaro, lamentável, gestão ruim, foi idolatrado, não existe idolatria de político, não quero que me idolatrem, quero fazer construções políticas que tenham apoio, construção coletiva, mas não estou aqui para ser idolatrado, as pessoas têm que parar com isso, tá doentio, as pessoas têm que se informar um pouco mais, lerem um pouco mais, entenderem. Estou até escrevendo um artigo sobre ideologismo, porque toda ideologia é para manipular a massa. Sempre algum líder ou um grupo de pessoas que se beneficia diretamente usa uma ideologia para manipular as pessoas, seja ela religiosa. Quanto pastor aí, bilionário, usa uma ideologia usando Jesus Cristo, sou cristão, cara. Os caras usam para se dar bem. E vai uma galera cega na fé, acreditando naquilo que precisa, tá de boa fé. Essas pessoas são, assim como eu acredito, de bem. Quantas pessoas usam a direita e a esquerda e lá em cima os caras estão tudo resolvendo a vida. Então, a gente, só para deixar esse último recado, eu acho que
É disso que a gente se atém. Infelizmente, o Moro é um produto disso e um farsante. Então, agradecer. Valeu, obrigado. Ter tirado algumas dúvidas nos bastidores. Espero ter contribuído. Desejo boa sorte. Valeu. Agradeço pelaquela entrevista que você me ajudou com o Eduardo Paes. Tá bom. Muito obrigado. Valeu, Elvis. Eu que agradeço aí a oportunidade. Tamo junto e vem novidade aí nos próximos dias aí. Te darei em primeira mão, valeu? O blog é Elvis Amaral. Um abraço, pessoal.